Olá, pessoal! Bom, hoje nós vamos dar início à disciplina de citologia clínica. Como eu já combinei com vocês, né, na aula que a gente fez ao vivo, essa disciplina nós vamos levar da seguinte forma: nós vamos ter uma parte da disciplina que vai ser essas aulas gravadas, tá? Que eu vou deixar aí para vocês com alguma pergunta, algum fórum, e uma parte que nós vamos direcionar mais para metodologia ativa. Nós vamos trabalhar com algumas fichas, né, que a partir da aula que vem, da semana que vem, eu vou mostrar para vocês, que vão ser referentes, então, à atividade da aula, tá? Vocês vão fazer uma busca e vai ser referente à atividade da aula. Eu vou acompanhar, né? Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no WhatsApp, a gente vai combinando para ver como que vai ser. Por quê? Olha só, a ementa da nossa disciplina. Eu deixei a ementa lá no Teams para vocês, tá? Que é basicamente essa daqui, né? Então nós vamos aprender sobre os fluidos biológicos, sobre os exames, sobre o que é o fluido biológico. Hoje nós já vamos entrar, né, em alguns fluidos biológicos e vamos ir discutindo sobre eles, tá? A parte mais prática ficou então para a Paulinha fazer lá no laboratório com vocês, certo? E essa parte mais teórica ficou aqui na minha disciplina, né? Bom, quando for ter, eu já falei isso para vocês também, mas para quem não pôde estar presente na aula da semana retrasada, eu falei para vocês quando tiver atividade lá no laboratório, como na Cal Paulinha, que foi específico da disciplina, aí eu aviso vocês para todo mundo ir. Mesmo quem estiver fazendo estágio fora, se quiser estar presente lá para fazer a parte prática, vai ser bem legal, tá? A semana passada, como vocês sabem, né, eu estava afastado, então nós não tivemos a aula, tá? Eu não coloquei nada. Então começa a contar a partir dessa semana. Essa semana eu vou deixar um fórum para vocês e vou deixar essa aula, a aula que está aí para vocês gravada, tá? A partir da semana que vem eu faço um videozinho também explicando na ficha o que eu quero de vocês e como vai ser. Vai ser bem legal, bem bacana. Bom, o que mais nós vamos aprender? Olha só que interessante essa disciplina. Nessa disciplina a gente trabalha com a parte de citologia, tá? Uma citologia geral, desde da parte citológica de líquidos, como nós vamos discutir hoje, até a parte citológica, por exemplo, de leucócitos, hemácia, de algumas alterações e contagem. Nós vamos falar sobre isso. Isso, como vocês já tiveram hematologia, né, e vocês já tiveram imunologia, é o que eu pensei em trabalhar com vocês na ficha, assim como a parte de parasito, porque algumas alterações e contagens, né, também diferencial de células, a nossa disciplina é para observar células, né? Da parasito, vocês também já aprenderam, né? Eu já passei para vocês. Porém, nessa disciplina eu vou focar um pouco no diagnóstico, nós vamos focar um pouco na morfologia de ovos, vai ser bem bacana, tá? E vamos discutir aí, ao longo da disciplina, também a parte de espermograma, que não está aqui, mas ela entra aqui em fluidos biológicos, tá? É uma parte muito importante dessa disciplina. Bom, e na verdade é a parte que a gente faz a prática. Ó, os líquidos que nós vamos ir discutindo, eu fiz, na verdade, uma união. Todo mundo, né, na hora que vai trabalhar essa disciplina, já vai falando de como são formados os líquidos e explicando quais são eles, tá? Então aqui nós temos o líquido pleural, alcítico, sinovial, pericárdico, céfalo-raquidiano e seminal. Então, basicamente, esses primeiros aqui, tá? Tirando o líquido seminal, nós já vamos discutindo ele nessas primeiras aulas que eu vou postar para vocês aí, tá? As nossas aulas que vão estar gravadas, nós vamos estar falando sobre essa parte aqui, tá? O dia da aula que for ficha, nós vamos estar trabalhando com essas outras partes, tá? Então, ó, a parte que é relacionada com a hematologia, porque vocês já tiveram, né? Já sabem bastante, e patologia clínica, parasitologia clínica, desculpa, que vocês também já tiveram, tá? Então, toda a nossa aula vai ser focada, essas que eu vou deixar gravado, quem tiver, trabalhando com líquidos, tá? Eu sempre vou falar para vocês, ó, pessoal, essa aula focada nos líquidos, tá dando sequência, tá? Assim como a gente entrar também na parte da seminal, nós vamos ter a aula, que eu vou deixar aí para vocês, gravada, né, dividida aí para vocês, poderem ir acompanhando, tá? Da parte do líquido seminal, e aí a gente marca uma prática também lá na faculdade. Bem interessante
né? Essa prática é bem legal, dá para ver bastante coisa. E imagino que vocês, eu já tinha perguntado se vocês já tinham visto essa parte, vocês ainda me responderam que não até aquele momento. Então também pretendo ministrar a aula antes e pedir para Paulinha já levá-los para o laboratório com essa prática, tá bom? Bom, como sempre, qualquer dúvida no WhatsApp, vocês já estão aí para o rumo final do curso de vocês, né? Então está acabando o curso de farmácia. Nós estamos então aí caminhando para os últimos passos do curso, tá? Pessoal, eu vou ter que sair aqui da frente, tá? Para poder não ficar em cima do slide, ó. Então vamos falar um pouco sobre o edema. O edema, basicamente, o que é, né? Do grego vem dessa palavra o edema, né? Que significa inchaço ou tumefação. É um líquido, né? O acúmulo de líquido no interstício ou em cavidades do organismo. Tá? Então, naquela parte onde a gente tem membranas que recobrem os órgãos, por exemplo, pode ter um acúmulo de líquido ali. Tá? Então, o edema ele vai depender muito de onde ele está localizado. Né? Ele pode ser localizado numa região específica do corpo, por exemplo, aqui no pé, na cabeça, né? Ou ele pode ser sistêmico, quando ele está, então, aí, né, nesses espaços aí onde estão nossos órgãos, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês. E a composição? A composição dele ele pode ser transudato ou exudato, que é basicamente o que nós vamos aprender na aula de hoje, tá? O que são esses dois nomes aqui e quais são as diferenças entre um líquido e outro. Aqui eu já coloquei um resumo para vocês, tá? Inclusive, o fórum nosso é sobre isso, é sobre transudato e exudato, tá? O transudato ele é um líquido claro, ceroso, com pouca proteína, permeabilidade vascular preservada. Professor, não entendi nada. Nós vamos entender, eu vou explicar para vocês, né, quais são essas características, tá? E o exudato, ele é um líquido rico em proteína. Quando eu falo proteína aqui, deixa eu pegar o laser, aqui e aqui, o que eu estou querendo falar para vocês? Pessoal, proteína é presença de células, tá? Extravasamento, então, por exemplo, de células leucocitárias que estão indo ali para defesa, tá? Extravasamento de sangue, albumina, né? Então, presença de proteína, tá? Bom, o que mais? O exudato é um líquido rico em proteína. É o sinal de processo inflamatório, já dá até para grifar. Aí, ó, quem estiver acompanhando, né, que for para a área de análises clínicas, isso é muito importante, essa disciplina, né? Diferenciar. É bem simples, na verdade, o conteúdo da disciplina de citologia clínica, mas essa parte de transudato e exudato sempre cai, né? É bom entender. Pessoal, para lembrar, né, vamos falar assim de uma forma que dê para imaginar um pouco mais fácil. O exudato é como se fosse o pus, tá? Então, é um processo infeccioso, inflamatório, tá? É um pus. E o transudato, sabe? Ele é mais ceroso, mas lembra muito aquela bolha, né? Quando a gente faz bolha no pé e estoura ela, que é aquele líquido mais claro, né? Que é um pouco pegajoso. É mais ou menos para vocês colocarem na cabeça o que é o que. E esses líquidos, dependendo do local que ele está, eles são coletados e levados para análise, que eles são importantes, tá? E aí a análise é feita de várias formas. Eu vou mostrar aí para vocês, tá? Tanto da parte bioquímica, dá para fazer microbiologia, né? Para saber se a pessoa está com meningite, por exemplo, ou com alguma outra doença. Bom, alteração na permeabilidade vascular. Para ter esse líquido, tem que ter alteração na permeabilidade vascular. É um líquido turvo, tá? Pode apresentar precipitado de proteínas e células inflamatórias, como eu falei para vocês. Bom, como que forma esse edema? Ele vem da pressão, né, dos fluidos no sistema veno-arterial e linfático. Então, se eu tenho alteração, o sangue está correndo lá no interior das nossas veias e artérias, né? Então tá aqui, ó. Vamos desenhar aqui para a gente poder compreender um pouco melhor. Porque apesar que tem isso no próximo, tá? Então o líquido está correndo aqui. Se eu tenho uma diferença de pressão, se eu tenho um aumento nessa pressão aqui, eu vou ter um extravasamento de líquido, tá? Então o líquido que está aí correndo aqui, né, o sangue que está aqui correndo, ele vai extravasar aí para a superfície. Não um sangramento, tá, pessoal?
Vamos pensar que a pele está aqui, ela está bonitinha e eu tenho extravasamento apenas da parte líquida, nem precisa ser necessariamente do sangue. Deixa eu apagar aqui que eu fiz em vermelho, porque dá a impressão que é sangue, né? Vamos pôr como se fosse só a parte líquida. Vamos desenhar com esse azul aqui, ó. É mais escurinho, dá para ver aqui no slide, tá? Então eu tenho extravasamento de líquido. A gente sabe que o sangue é composto, né, por água e vários compostos aí, esse líquido aí pode extravasar, tá? Pressão oncótica das proteínas. Pressão oncótica é justamente a pressão das proteínas, esse nome aqui, tá? Então, a proteína plasmática, a albumina, ela é extremamente importante para o controle dessa pressão, né? Para não ter extravasamento de líquido aí no nosso corpo, tá? Permeabilidade do sistema vascular. Então, o sistema vascular ele pode liberar, né? Abrir um espacinho aqui para ter extravasamento ou não. Quando que eu quero que a minha artéria, meus vasos aí venosos abram um espacinho, né? Quando eu tenho um processo infeccioso. Vamos desenhar de preto aqui, vamos supor, tem uma bactéria aqui, tá? Né? Então teve aí um rompimento aqui, né, da minha pele e eu tive uma contaminação, tá? O que eu quero fazer então? Eu quero o meu corpo, né? Ele quer se livrar dessa bactéria aqui, né? Ele quer se livrar dessa situação. O que vai acontecer? Ele vai começar a mandar, enviar para cá, tá? Tanto o líquido, como vocês sabem, né? Tipo assim, vem a parte do líquido aqui no processo infeccioso, que é aquele líquido que está se formando ali, e com ele eu tenho um aumento aqui da permeabilidade e células que estavam aqui de defesa, tá? Elas conseguem passar por aqui e vir, né, matar aqui essa bactéria. Vocês sabem como funciona esse processo de infecção, inflamação, né? O processo inflamatório é esse. A célula está correndo aqui de defesa, ela faz o rolling, ela passa aqui pela parede do meu vaso sanguíneo e ele chega no local de ação aí, tá? Então, olha que importante. Se eu pego um líquido e eu vejo que eu tenho presenças de células leucocitárias, isso me indica que eu tenho algum problema naquele local, tá? Substâncias hormonais podem também, né, interferir aqui nessa passagem, né, formando o edema. O edema é o inchaço, como vocês já sabem, né? Eu já expliquei ele para vocês. Mecanismo de reabsorção renal, né, de água, eletrólito aí prejudicado. Pessoal, isso daí também a gente já discutiu bastante até em bioquímica clínica, né? Quando a pessoa ela tá com, deixa eu até ligar a câmera aqui. Quando a pessoa tá, por exemplo, com cadê? Com problema renal, o que acontece? Essa pessoa vai começar a inchar, tá? Esse inchaço a gente chama de edema, tá? Esse edema pode ser localizado, que é o que nós estamos conversando agora, né? E outros fatores, tem vários fatores. Por exemplo, alguns tipos de bebida alcoólica, se ingerida em excesso, pode dar edema de face, que a pessoa ela pode acordar, por exemplo, inteirinha inchada, né? Então, olha só que interessante. Aqui é como se eu tivesse uma balança, né? O corpo, para ele estar certinho, né, tem que ficar aqui no meio. Se pende para um lado, eu tenho um problema, se pende para o outro, eu tenho outro. Por exemplo, se começa a cair para cá, né, são forças essas que tendem a provocar a saída do líquido para os vasos. Então, o líquido começa a sair lá, igual no desenho que eu fiz no slide anterior. Deixa eu ver se ele ainda está aqui. Ele começa a sair para cá. Então, eu tenho forças que fazem isso. Eu tenho também situações que fazem com que o líquido fique aqui dentro do vaso. Quais são eles, então? Os que fazem sair. Pressão capilar média, né? Se a pressão capilar ela tá ali, ela vai forçar então essa saída do líquido dos vasos, tá? Se a pressão aumentar. Pressão ali das proteínas intersticiais, né? Se ela também não tá correta, esse líquido vai sair. Eu vou falar disso daqui. Tem um slide ali para frente, tem uma imagem, dá para entender melhor isso daí. E permeabilidade capilar, tá? Se tiver aumentada, vai sair. E forças e fatores que tendem a reter o líquido nos vasos. Também, pressão das proteínas. Se eu tiver as proteínas plasmáticas correndo lá no meu vaso bonitinho, ela tende a deixar o líquido lá dentro, tá? Pressão mecânica intersticial. Então, também, se eu tenho
uma pressão, né, aí na parte intersticial do meu corpo, que é ali onde estão os órgãos, aquelas cavidades, isso faz com que o sangue fique aí dentro do vaso, tá? Então pensem aí comigo, ó, eu tenho o corpo da pessoa, tá lá, né? Então eu tenho o corpo da pessoa, vamos desenhar aqui. É como se fosse, gente, o desenho de mouse é feio. Vamos desenhar aqui um espaço, tá? Um espaço como se fosse da barriga, por exemplo. Eu vou desenhar só aqui uma veinha aqui, ou uma artéria, tá? Então vamos supor que esse espaço aqui estão os órgãos da pessoa e tudo mais, tá? Esse espaço, que é o interstício, ele faz uma pressão também. Se ele fizer uma pressão, né, se ele está fazendo uma pressão dentro dessa minha artéria que eu tenho aqui, ó, né, na parede dela, o que acontece? Eu faço com que o líquido permaneça lá dentro. Deixa eu desenhar isso aqui melhor, que ficou meio estranho, né? Vamos desenhar ela aqui, como se ela descesse uma parede para cá. Tô pegando aqui um aumento, né? Como se fosse uma coisa só lá dentro. Vocês entenderam? Então, essa pressão que é exercida aqui de fora para dentro, né, faz com que o líquido permaneça aqui, não saia, tá? Não saia a água ali que compõe o sangue, né, por exemplo, não saia para a parte intersticial, onde estão os órgãos aqui, tá? Ou se sair, sai só a quantidade que é necessária. E fluxo linfático também. O fluxo linfático ajuda a fazer com que permaneça, então, os líquidos ali bonitinho, certinho, do jeito que tem que ser, tá? Vamos ver imagens para a gente poder entender. Então, ó, se eu tenho esse líquido acontecendo em alguma cavidade, isso daí tem um nome, tá? Então, por exemplo, geralmente a gente chama de hidro mais o local que está acontecendo. Se está acontecendo, por exemplo, na parte torácica, tá? Eu tenho o hidrotórax acontecendo ali, tá? Se eu tenho, por exemplo, no pericárdio, ali, então a membrana que envolve o coração, eu vou ter um hidropericárdio, tá saindo ali, tá? Tô tendo um edema naquela cavidade. Se eu tenho ali no peritônio, eu tô tendo um hidroperitônio, também chamado de ascite. É aqui, ó, né? Aquele espaço ali onde estão os órgãos, ali perto da barriga, tá? Eu tenho infusão pleural, né? Dependendo de onde eu tiver, a gente vai ter uma situação, tá? Então, é esse líquido que é feito, então, né, coleta, levado lá para o laboratório para a gente fazer os exames que são pedidos, tá? Ó, aqui é aquilo que eu estava falando para vocês aqui nessa tabela, tá? Só que agora com desenho para a gente entender melhor. Aqui eu tenho, então, né, meu vaso sanguíneo, né? E o que acontece? Como eu tenho a pressão, né, do coração bombeando esse sangue para lá, nós temos uma pressão hidrostática, a pressão que faz com que o sangue que está aqui, né, junto com os seus componentes, queiram, né, sair. É o que dá a pressão do nosso corpo, tá? A pressão arterial lá. E aí, beleza, eu tenho uma pressão também osmótica coloidal que faz com que o líquido fique aqui dentro, tá? Então, pessoal, ó, presta atenção nessa parte aqui, que é a parte mais importante para entender. Se você entendeu o exudato e transsudato, tá ótimo, tá? Essa parte aqui é o normal, tá? Esse daqui que eu estou mostrando aqui com laser para vocês, tá? Então, beleza, eu tenho ali, o meu coração tá bombeando, eu tenho as minhas artérias, o sangue tem uma pressão querendo sair ali, mas não sai porque, ó, eu não tenho espaço para sair aqui. A minha pressão osmótica, ou seja, as proteínas plasmáticas, elas estão numa concentração bacana, ok, então isso ajuda com que o líquido fique aqui correndo certinho do jeito que tem que ser, tá? Bom, se eu tenho extravasamento de líquido, eu tenho um edema. Se eu tenho um edema, ele pode ser de duas formas, transsudato e exsudato, tá? A gente já sabe, já falei para vocês, que tem aspectos diferentes. O transsudato, ó, eu tenho um aumento da pressão hidrostática, ele aumenta a pressão hidrostática, tá? Então eu tenho extravasamento de líquidos, tá? Olha aqui, de líquidos, extravasamento, deixa eu pegar o vermelho aqui melhor. Extravasamento de líquidos, tá? Ó. E a pressão osmótica coloidal está diminuída, ou seja, olha só, comparado aqui à proteína plasmática, olha aqui o tanto de proteínas que eu tenho, como diminuíram, tá? Essas proteínas. Então, pessoal, ó, quando eu tenho essa situação, eu tenho um transsudato, é aquela que sai o líquido, né, para aquela região, só que é um líquido transparente, né? Ele é ceroso, né, mas ele é
mais claro, tá? E deixa eu sair aqui da frente. Aí agora nós temos o exudato. Lembra, o exudato está relacionado com o processo inflamatório, tá? Se eu tenho inflamatório, eu tenho a vasodilatação, tá? Do meu vaso, ó. Ele abre como se fossem uns buraquinhos aqui entre as células, ó. Você tá vendo? Tava juntinho aqui, ó. Né? Não tenho nada. Aqui ele abre como se fosse um espaço, ó. Tá? Por quê? Porque se eu tenho alguma invasão no meu corpo, alguma infecção, ou, né, ou o corpo está ali atacando alguma região, que é um processo inflamatório, não necessariamente pode ser por uma infecção, né, pode ser uma doença autoimune, por exemplo, eu tenho então aquele extravasamento, né, de células de defesa junto com o líquido nesse espaço, tá? Que é o que geralmente a gente lembra mais o pus, tá? E aí, então, ele vai ter um aspecto mais diferenciado. Por quê? Porque aqui eu vou ter bastante proteínas, tá? Líquidos e proteínas aqui, ó. Líquidos e proteínas no exudato. Por isso que ele tem um aspecto diferenciado, tá? Bom, quais são esses fluidos que a gente pode geralmente aí observar, né? O pleural, tá? O pericárdio, como eu já falei para vocês, o fluido peritoneal, que é o que está aqui, né? O peritônio que envolve o intestino, o pericárdio envolve o coração, o pleural, o pulmão, tá? E o cérebro espinhal, que é o fluido lá céfalo-racadiano, que é o que está aqui. Também vem aí para algumas análises, tá? Bom, esses líquidos pleural, pericárdio, sinovial, tá? Vem dessas cavidades fechadas, como eu falei para vocês, mostrei lá o pleural, pericárdio e peritoneal, que são revestidos por duas membranas, tá? A parietal e visceral. E aí, nós temos então esse líquido seroso. O que ele serve, né? Ele tem esse líquido, né? Ele já existe aqui, né? Numa quantidade pequena, né? Mas ele está presente ali, por exemplo, céfalo-raquidiano. E para quê? Qual que é a função desse líquido, né, situado entre essas membranas? É lubrificação e amortização dos impactos sobre o órgão. Então, ó, o líquido que já normalmente está presente aqui nessas cavidades, eles estão ali para poder proteger, né? Servir como uma proteção contra o impacto aí desses órgãos, tá? E como que é a formação desses líquidos? Eles são ultrafiltrados de plasma, né? Pequena quantidade proteica é retirada pela drenagem linfática. Então, olha, a drenagem linfática que o nosso próprio corpo faz, né, a linfa, ela serve ali para fazer a retirada dessas proteínas que às vezes tem ali, porque eu só quero o líquido, né, seroso, transparente, bonitinho ali, né? Produção e reabsorção, né? Então, as pressões hidrostáticas ou oncóticas exercidas ali pelos capilares é que vão, então, fazer esse balanço aí na quantidade de líquido que eu tenho ali, tá? Quer ver aqui? Porque, olha, você lembra nessa foto? Olha só, se eu não tenho uma diferença nessa pressão, né? Se eu tenho algum problema aqui, quer ver, ó? Dessa maneira aqui, olha só a barriga da pessoa, o jeito que ficou. Tá? Eu tenho um edema, tenho um inchaço, então tem alguma coisa errada acontecendo. Então, quando não acontece nada errado, é porque eu tenho essas pressões tudo ok. Acho que dá para entender bem aí, né? E aí a coleta serve para quê? Né? Que é o que eu falei para vocês. Para fazer parte de citologia, observar as células que estão presentes ali. Bacteriologia, né? Às vezes eu posso ter uma bactéria presente naquele líquido, eu preciso saber identificar. Ou a parte bioquímica, né? Saber que você tem algum problema bioquímico aí, né, nessa região, tá? Para eu fazer a coleta, então, a toracocentese é para pegar a parte pleural, pericardiocentese, o líquido do pericárdio, e paracentese, o líquido peritoneal. E aí eu tenho uma definição. Pessoal, eu pedi lá no fórum para vocês colocarem definição, só que é para colocar com as suas palavras, tá? O que é transudato? Então, olha, aqui é um derrame devido a um distúrbio sistêmico que rompe o equilíbrio, tá? Entre a filtração e a reabsorção. Então, rompeu esse equilíbrio. Com alteração na pressão hidrostática, devido a, por exemplo, uma hipoalbuminemia. Se eu tenho uma... Vamos voltar lá. Eu devia ter colocado esse slide aqui em todos, né? Se eu tenho uma diminuição da albumina, ó, lembra, a albumina é a proteína que está lá no sangue. Se eu tenho uma diminuição, eu tenho uma hipoalbuminemia. Eu tenho um aumento, então,
da minha pressão hidrostática, eu tenho um vazamento de líquido, eu tenho então um transudato, tá? É exatamente isso que eles estão falando aqui. Né? Então, se eu romper, a hipobuminemia pode levar a um transudato. Mas várias outras coisas podem também, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, síndrome nefrótica e algumas outras situações, tá? E exudato? Exudato né, são quadros que comprometem diretamente essas membranas, tá? Dessas cavidades, inclusive infecções e câncer, neoplasias. Aí vai formar o exudato, que é aquele que é mais grosso, mais parecido com um pus, tá? E aí lá é para vocês fazerem essa pesquisa básica ou até com o que tem aqui na aula para responder com as próprias palavras. Olha só que legal esse slide. Então, transudato, a pele é mais frouxa, o tecido é mais mole, né? O aspecto ele é mais diferenciado, ele é um aspecto citrino. A água é composto de águas eletrólitos de densidade baixa. É bem parecido com aquele, igual aqui, né, que ele colocou assim, o calo, né? Aquele líquido que sai ali quando a gente bate a cabeça, rompe ali, né? Então, alguns vasos, algumas arteríolas, e aí a gente tem essa formação desse líquido. O exudato ele já é um pouco mais complexo, ele tem a consistência mais firme, ele é menos compreensível, né? A gente tem uma situação aí um pouco mais complexa. Ele tem esse sinal de cacifo, que é quando você aperta o local e ele fica afundado. Eu deixei um vídeo para vocês explicando isso, tá? Tem proteínas e células e a densidade dele é aumentada. Aqui, então, esse sinal de Godet ou de cacifo é quando você aperta, né, um teste que se faz para poder verificar a classificação do edema. Eu deixei um videozinho aí de curiosidade para vocês assistirem falando sobre isso. Tá? Bom, então transudato provém de um processo mecânico, tá? Por exemplo, igual eu falei para vocês, ou até mesmo esse trauma, assim, essa batida, né, ali. Agora, exudatos provém de um processo inflamatório, tá? Uma inflamação mais grave e tudo mais. Bom, importante diferenciar o líquido seroso entre transudato e exudato. Existem várias análises que a gente faz para distinguir um líquido do outro, tá? E aí pode ser pela aparência, né? Então, transudato é transparente, exudato é opaco. A densidade desses líquidos, a densidade do transudato é baixa, do exudato é alta, tá? Quantidade de proteína que eu tenho nesses líquidos, também transudato baixa, do exudato alta. Proteína, né? Relação entre líquido e soro, aqui também transudato baixa e exudato alta. Desidrogenase láctea e LD sérica, né? Todos eles aqui, quando eu tenho relações mais baixas em transudato e mais altas em exudato. Tá? Então, esses são exames que a gente pode realizar ali no laboratório. Contagem celular, tá? Também aqui é mais baixa que mais alta. E coagulação espontânea, transudato é ausente e exudato é presente, tá? E colesterol do líquido pleural, também aqui mais baixo que mais alto. Então, aqui nós temos alguns exames que são da parte bioquímica, alguns exames que são de outras... não são abordados aqui nessa disciplina. Na nossa parte, nós vamos focar um pouco mais nas células, né? O que a gente tem lá. Então, nós temos... Lembre, nós temos no exudato, nós temos a presença de leucócitos, células de defesa, tá? E aí, finalizando, deixa eu até aparecer aqui. Então, finalizando, o transudato ele é mais homogêneo e tem um aspecto aí em coloração acidófila. E já no exudato, o interstício é alargado, né? Então, assim, a gente tem o aumento aí dessa cavidade, ampliação também da matriz extracelular, né? Então, a matriz extracelular está bem aumentada. Separação dessas células, tá? E componentes fibrosos. Então, aqui nada mais está falando aquilo que eu disse no começo da aula. Né? Se eu conseguir pensar que o exudato ele é mais parecido com o pus e o transudato é mais parecido com aquele líquido que tem quando a gente forma bolha, né? Nós conseguimos já imaginar o que cada um vai responder cada exame que a gente vai realizar, tá? Então, olha, o exudato vai ter aqueles resquícios de célula, por isso que o pus fica branco daquele jeito, né? Tem proteína, ele é mal cheiroso, né? Porque você está ali num processo inflamatório. Agora, o transudato não, o transudato já é um líquido
Ele é pegajoso também, né? Então ele tem uma densidade, mas ele já é um líquido mais límpido, né? Mais é, sem tantas células ali no meio e tudo mais, tá? Bom, pessoal, uma das partes da nossa disciplina era aprender sobre exudato e transudato, tá? Façam aí uma pesquisa também, né? Caso não ficou tão compreensível aí, de vocês para responder lá no fórum, tá? Então dê uma pesquisada mais, caso seja necessário, para vocês poderem responder, tá? Na próxima aula, eu vou ver ainda se eu vou continuar com a parte de líquidos ou se eu já ponho uma das fichas para a gente fazer a avaliação. Mas aí eu vou avisando vocês, tá bom? Então, qualquer coisa, me procurar no Whats e até a próxima aula, pessoal.